enquanto esta oração chega até você, algo já está se movendo no mundo espiritual. Antes mesmo de você entender por quê, o seu espírito reconheceu que precisava permanecer aqui. Existe uma atenção do céu voltada para este momento e a sua presença agora tem peso espiritual. Respire fundo. Acalme o coração. Este não é um momento comum. Não é conduzido por força humana, mas por autoridade espiritual. Há pressões que surgem sem aviso, sensações que aparecem sem explicação, pensamentos, palavras e intenções que tentaram alcançar a sua vida, sua casa e os seus caminhos. Hoje tudo isso começa a ser confrontado. Pai eterno e poderoso Deus, entramos agora na tua presença sustentados pela tua graça. O Senhor é soberano, justo e fiel. Nenhuma força contrária permanece de pé diante do teu nome. Enquanto esta oração avança, declaramos que toda obra oculta começa a ser exposta, toda ação contrária começa a perder força, e toda tentativa de ataque espiritual começa a cair por terra. Senhor, visita agora esta vida. Visita os pensamentos, as emoções, o corpo, a casa, a família e tudo aquilo que lhe pertence. Onde houve inquietação, libera paz. Onde houve peso, libera alívio. Onde houve confusão, libera clareza. Que toda inveja direcionada, consciente ou silenciosa, seja identificada e anulada agora. Que todo olhar carregado de intenção negativa perca autoridade neste instante. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma palavra lançada contra esta vida continuará ativa. Nenhuma sentença espiritual contrária seguirá operando. Nenhuma tentativa de atraso, bloqueio ou confusão encontrará espaço. Espírito Santo, rompe agora todo vínculo invisível criado por inveja, comparação, ressentimento ou desejo oculto. Que toda ligação espiritual indevida seja cortada pela tua luz. Se existiram pessoas que observaram suas conquistas com incômodo, se palavras foram ditas de forma leve, mas carregadas de peso espiritual, se pensamentos foram liberados contra você sem que soubesse, hoje tudo isso perde força. Hoje cai. Hoje não avança mais. Onde tentaram enfraquecer, o Senhor fortalece. Onde tentaram atrasar, o Senhor acelera. Onde tentaram confundir, o Senhor traz direção. Espírito Santo, envolve agora esta vida com o teu escudo. Que nenhum ataque invisível encontre acesso. Que nenhuma influência contrária permaneça rondando. Que toda tentativa de perturbação seja neutralizada agora. Enquanto esta oração continua, algo já está sendo reorganizado. Se você sente alívio, calma ou leveza, isso é sinal de movimento espiritual real. Se esta oração está tocando o seu coração, inscreva-se agora no canal Batalha Espiritual. Permanecer em oração também é permanecer protegido. Pai, declaramos que esta pessoa não caminha sozinha. Enquanto ela ora, o céu se move. Enquanto ela permanece, o céu luta. Enquanto ela confia, o Senhor age. Que toda inveja seja reduzida ao nada. Que todo olho carregado seja fechado pela tua luz. Que toda carga lançada seja anulada, sem retorno e sem continuidade. Agora começa um confronto mais profundo. Existem palavras antigas, julgamentos do passado e declarações esquecidas que tentaram criar raízes silenciosas. E enquanto esta oração avança, essas raízes estão sendo tocadas. Permaneça firme. O que vem a seguir entra em um nível ainda mais profundo, onde nada escondido permanece de pé. A batalha continua, e o céu já está em movimento por você. Agora, Pai, nós avançamos ainda mais fundo neste campo espiritual, porque existem ataques que não se manifestam de forma direta, mas agem em silêncio tentando desgastar, confundir e enfraquecer aos poucos. Situações que se repetem sem explicação, cansaços que surgem sem motivo aparente, pesos que aparecem mesmo quando tudo parece estar bem. Hoje isso começa a ser identificado e confrontado. Em nome de Jesus, nós tocamos agora toda raiz espiritual que tentou se esconder no tempo. Tudo aquilo que foi se acumulando em silêncio começa a ser exposto pela tua luz. Nenhuma estrutura invisível permanece intacta. Nenhum ciclo negativo continua operando. O que foi construído fora da tua vontade começa a ruir agora. Senhor, entra nas áreas que foram afetadas sem que esta pessoa percebesse. Entra nas decisões, nos relacionamentos, nas escolhas e nos caminhos. Onde houve influência indevida, remove. Onde houve manipulação emocional ou espiritual, corta. Onde houve confusão mental, estabelece ordem. Espírito Santo, organiza o que foi desorganizado. Nós declaramos que toda inveja disfarçada de proximidade perde acesso. Toda admiração carregada de intenção errada é neutralizada. Toda comparação que tentou gerar peso,
cobrança ou sentimento de insuficiência perde força agora. Esta vida não caminha pelo olhar dos outros, mas pela direção do Senhor. Pai, restaura a identidade espiritual desta pessoa, que ela volte a enxergar com clareza quem é, o que carrega e para onde está indo. Que toda dúvida sem origem clara seja dissipada. Que toda insegurança gerada por ataques invisíveis seja curada. O Senhor não criou esta vida para viver em constante alerta, mas em confiança. Enquanto esta oração continua, nós declaramos que o ambiente espiritual ao redor desta pessoa está sendo purificado. Toda a atmosfera pesada se dissipa. Toda opressão perde sustentação. Toda presença contrária se afasta. A casa é limpa. A mente é guardada. O coração é fortalecido. Nada do que foi lançado contra esta vida continuará ativo. Nenhuma tentativa de desgaste terá êxito. Nenhum ataque oculto permanecerá em operação. O Senhor é escudo, fortaleza e refúgio. E quem confia no Senhor não permanece vulnerável. Agora, Pai, nós entramos em um nível ainda mais profundo. Porque existem palavras que foram lançadas há muito tempo e pareciam esquecidas, mas tentaram criar efeitos silenciosos. Palavras ditas em momentos de raiva, julgamento ou descuido. Declarações negativas que tentaram se fixar como verdade. Hoje elas começam a ser anuladas uma a uma. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda palavra contrária à tua vontade. Toda sentença espiritual lançada sem autorização divina perde validade. Nenhuma palavra de fracasso, limitação, perda ou medo continuará produzindo efeito. O que não veio do Senhor não permanece. Espírito Santo entra agora na memória emocional desta pessoa. Onde houve marcas, libera cura. Onde houve feridas, libera restauração. Onde houve peso carregado por tempo demais, libera descanso. Esta vida não carrega mais aquilo que não lhe pertence. Pai, ajusta o futuro enquanto o presente está sendo tratado. Que decisões futuras não sejam influenciadas por medos antigos. Que passos novos não sejam travados por experiências passadas. Que portas certas se abram no tempo certo e que nenhuma porta errada permaneça aberta. Nós declaramos que o céu está em posição de guarda, que os caminhos estão sendo protegidos, que escolhas estão sendo alinhadas, que oportunidades corretas encontrarão esta pessoa. Nenhuma surpresa negativa terá espaço. Nenhuma armadilha invisível terá sucesso. Enquanto esta oração segue, a batalha continua sendo vencida no invisível. O Senhor luta enquanto esta pessoa permanece. O Senhor age enquanto ela confia. Nada será interrompido, nada será revertido, nada será perdido. Permaneça firme. O que foi iniciado ainda está em andamento. O que foi confrontado não retornará. O que foi quebrado não será reconstruído. O céu continua em movimento. E esta história ainda está sendo escrita sob a direção de Deus. Agora, Pai, nós selamos tudo aquilo que foi feito neste momento. Nada do que foi confrontado volta a se levantar. Nada do que foi quebrado será reconstruído. Nada do que foi cancelado terá autorização para retornar. O que o Senhor tocou permanece sob a tua guarda. Em nome de Jesus, nós colocamos esta vida debaixo de proteção contínua. Que os dias que virão sejam dias de clareza, equilíbrio e avanço. Que a mente permaneça firme. Que o coração permaneça em paz. Que os caminhos permaneçam alinhados. Nenhuma interferência contrária terá acesso. Senhor, guarda esta pessoa quando ela acordar e quando ela se deitar. Guarda suas decisões, suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes. Que ela não carregue mais pesos que não lhe pertencem. Que não absorva cargas alheias. Que não se contamine com ambientes espirituais que não vêm de ti. Nós declaramos que toda inveja já perdeu força. Todo olho carregado já foi fechado. Toda palavra contrária já foi anulada. Toda tentativa de atraso já foi quebrada. O que resta agora é a tua direção, a tua presença e a tua paz. Pai, que esta pessoa perceba nos próximos dias sinais claros do teu agir. Mudanças sutis, mas reais. Alívio onde antes havia peso. Clareza onde antes havia confusão. Avanço onde antes havia bloqueio. Que ela reconheça que não está sozinha e nunca esteve. Espírito Santo, permanece. Continua guardando. Continua fortalecendo. Continua conduzindo. Que este momento de oração não seja apenas um instante, mas um ponto de virada. Um marco espiritual. Um antes e um depois. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor cuida, protege e luta por aqueles que confiam em ti. Nada mais precisa ser dito. O céu já ouviu. O céu já respondeu. O céu já está em ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.